Muito bem. Então, no dia de hoje, nós vamos dar continuidade à aula passada, né? A aula passada que já estávamos falando ali sobre os rituais do santuário. Então, hoje, nós vamos continuar a aula que nós paralisamos, porque ela é uma aula longa. Então, hoje, nós vamos continuar a aula a partir da aula passada, então. Voltando à questão do serviço diário do santuário, geralmente cabia a algum sacerdote desse grupo de sacerdotes que coordenavam e mantinham o serviço do santuário. Ele era responsável por manter o fogo do altar de sacrifício aceso. E como é que ele fazia isso? Ele trazia lenha, né? Então, colocando a lenha em ordem sobre o altar. Então, o tempo todo você tinha lenha. Como já falei isso aqui, né? É como você vai manter um fogão ou uma churrasqueira acesa, você tem que colocar ali carvão, você tem que colocar lenha para esse fogo continuar aceso. Agora, um detalhe é muito importante, por isso que eu falo, estudar o santuário nos seus detalhes é que faz de fato a grande diferença, né? A grande diferença está aí, que é o seguinte. Só um minuto. Para a gente entrar aqui. Opa, ok. É isso aí. Então, é, que detalhe era importante? Que detalhe era importante aqui? Aliás, tem alguém falando no chat? Deixa eu ver. Bom dia, feliz sábado, Apolinário. Ok. Germano, não. Ok. Tá ótimo aqui. Opa, fechei aqui. Trouxe para cá. Beleza. Que detalhe era importante? Era o tipo de madeira que era usada para manter esse altar aceso. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas qual madeira era usada? A madeira preferida era figueira, mas também podia ser o abeto, ou também conhecido como nogueira, né? Árvore de nogueira. Árvore nogueira, o nome da árvore nogueira, né? Ou outras árvores também eram usadas para manter esse fogo quando era necessário. Porém, todavia, haviam dois tipos de madeira, dois tipos de árvores que eram proibidas. Essas árvores eram proibidas. Vocês podem imaginar que árvores eram essas? Então eu vou dizer: a oliveira e a videira. A madeira da oliveira e a madeira da videira não eram permitidas serem usadas como madeira para lenha, para servir para manter o fogo aceso. Até porque a oliveira e a videira são dois tipos de Cristo, não é? Então, a figueira era árvore. É muito interessante isso. Lembram que quando Adão e Eva pecaram, eles cozeram folhas de oliveira? Não. De videira? Não. De nogueira? Não. As folhas que eles usaram para fazer uma roupa para eles, já que eles estavam nus, foi a folha da figueira, né? A folha da figueira, que cobriu ali parcialmente a nudez de Adão e Eva. Ou seja, a cobertura dessa nudez de Adão e Eva pela figueira, ela representa a salvação pelas obras. Cristo, inclusive, quando ele esteve aqui na Terra, ele teve um episódio em que houve um caso ali com uma figueira. Essa figueira ela tinha muita folha, folhas bonitas, eram folhas pretensiosas, porém elas não tinham nenhum valor, né? Ela representa essa inutilidade dessas afetações nacionais hebraicas daquele tempo. E aí Cristo olhou para aquela figueira que era um símbolo da hipocrisia e da ostentação hipócrita do povo de Israel. Portanto, quando essas toras
de figueira eram usadas, elas significavam essa hipocrisia que queimava o Cordeiro de Deus. Então, é muito interessante a gente ter esses detalhes de que nem a oliveira e que nem a videira eram usadas, mas a figueira, que era um símbolo da hipocrisia, era um símbolo da salvação pelas obras. Agora, como é que esse fogo que estava no altar, ele surgiu? Só para uma questão de recordação. Vamos lá. Depois que Bezaleel, sabem, Bezaleel foi aquele que Deus dotou de uma sabedoria especial para fazer toda a obra de as obras manuais, né, de construção, fazer as peças, a parte artística, vamos chamar assim. Então, quando Bezaleel ele completa o tabernáculo, ele completa os móveis, e os sacerdotes, os levitas, erguem toda a tenda de reunião, e os ministros ali dedicaram tudo ao Senhor. Logo depois desses serviços todos, se vocês se recordarem, Arão, ele oferece o primeiro sacrifício em nome de Israel, o primeiro. E o que aconteceu quando ele oferece o primeiro sacrifício? Saiu fogo do diante do Senhor, consome todo o altar de holocausto, toda a gordura, e uma vez que esse fogo que saiu diante do Senhor, aceso por Deus, para inaugurar a adoração no santuário de Israel no Sinai, esse fogo sagrado nunca teve permissão para se apagar. Mesmo durante a marcha de Israel pelo deserto, os sacerdotes eles mantinham essas brasas acesas, onde? No incensário. Então, acrescentando constantemente nesse incensário, o quê? Obviamente, incenso. Então, esse fogo divino que saiu de Deus, ele era cultivado, mantido aceso, de geração em geração, até a construção do Templo de Salomão. Quando, aliás, Templo de Salomão não, né? Eu errei aqui, é Templo de Jeová, construído por Salomão. Então, o templo construído por Salomão. Então, Deus, novamente, acende o fogo de altar pela última vez. E assim, por quase 1000 anos, essa chama celestial, ela continua a brilhar nos altares de Israel. Quando a gente pensa nesse fogo que está aceso no altar, a gente tem que fazer uma reflexão, né? Uma reflexão com a gente. Será que as chamas do amor do céu estão queimando continuamente no altar do nosso coração? É preciso lembrar aqui que sem uma adição diária de incenso, simbolizando essa justiça de Cristo em nossas orações, esse fogo vai se apagar. Então, o fogo acaba sendo um emblema daquele aspecto do caráter de Deus que ele não só convida o pecador, mas também o purifica. Quando a gente olha para o fogo, para a brasa viva, a nossa mente se remete ao caso de Isaías, em que Isaías teve os seus lábios purificados por essa brasa que simboliza a justiça de Cristo, bem como esse fogo purificador da verdade que vai queimar no altar do nosso coração. Olha, eu sempre falo uma coisa: se a gente tem fogo de prova hoje, sabe? E às vezes, né, não é só o fogo da justiça, às vezes a gente também é colocado numa prova de fogo. Às vezes a gente está passando por uma prova de fogo. Agora, é muito importante a gente entender o seguinte: que quando Deus ele usa os fogos da provação, da sua fornalha, para nos provar, ele nunca usa isso para destruir. Deus sempre vai usar os fogos das provações para refinar a gente, para enobrecer a gente e principalmente para santificar. Tem um texto de Ellen White que ela diz assim: o fogo do amor de Deus será aceso. Guarda esse texto. Ela diz assim: o fogo do amor de Deus será aceso sobre o altar do coração de quem? Do discípulo. Mas qual discípulo? Qualquer discípulo? Não. Só aquele discípulo que oferecer no altar um sacrifício vivo.
Então, que o Espírito de Deus, né, e essa tem que ser a nossa oração, como uma chama sagrada, possa queimar esse lixo que às vezes se acumula à porta do nosso coração e dessa forma Jesus possa entrar. Então, dessa maneira, o seu amor fluirá através de nós, tanto em palavras quanto em pensamentos e também em atos ternos. Ellen White fala isso de uma maneira muito bela, muito bonita, né? Agora, o Senhor, ele está sempre pronto para consumir esse egoísmo que com essa chama celestial quando nós pedimos por esta purificação. Jeová também, no caso de Israel, ele decreta que nenhum fogo estranho jamais deveria ser usado no altar. Mas apesar disso, se vocês se recordam, dois filhos mais velhos de Arão, lembra do nome deles? Nadab e Abiú. Embriagados, né? Como diz um popular, encheram a cara e aí foram lá, pegaram os incensários deles. E aí sabe o que eles fizeram? Eles colocaram incenso no incensário e pegaram como se fosse um fósforo e riscaram o fósforo ali. Pegaram um fogo qualquer, pegaram um fogo de uma fogueira qualquer, uma fogueira que poderia estar queimando por ali. Provavelmente, a gente pode imaginar, eles fizeram isso em tom de brincadeira, em tom de mofa, em tom de palhaçada, como a gente pode dizer. Então, dessa maneira, eles entraram bêbados no pátio, com aqueles incensos na mão e fogo, e Deus olhou para aquilo e eles foram abatidos na hora. Uma pergunta se faz necessária. Como é que anda agora? Primeiro eu perguntei como é que anda o fogo do altar na sua vida. Agora, como é que anda na sua casa? Qual é o fogo que está queimando no seu lar? Fogo santo ou fogo estranho? Quais são os fogos estranhos que em muita casa de crente, de adventista, de assembleiano, de batista, de católico, dos cristãos na atualidade, quais são os fogos estranhos que nós apresentamos na nossa casa? Quais são os fogos estranhos que nós apresentamos em nossas confraternizações? É só pensar. Quais são os fogos estranhos? Hum? Quais são os fogos estranhos que nós apresentamos muitas vezes na própria igreja? O fogo que nós temos hoje queimando em nossa vida, queimando em casa, queimando nas nossas relações, nas nossas festas, nos nossos encontros. É o fogo que queima o pecado, os desejos pecaminosos, a lascívia, a vaidade, o orgulho, a avareza, a mentira, a cobiça, a idolatria, a egolatria, o adultério. Ou é o fogo que acende e alimenta e intensifica as chamas do pecado? Essa frase eu gostaria que nós guardássemos. É impossível para Deus queimar o que precisa ser queimado em nossa vida enquanto eu e você estiver colocando gasolina de Satanás na fogueira do altar da nossa vida. É muito importante a gente fazer essa análise. E aí é uma avaliação individual, é uma avaliação de cada um, não é? Às vezes a gente pede, oh Deus, me ajuda, me purifica, mas como é que Deus vai purificar? De certas características do nosso caráter ou da nossa personalidade? Se no dia a dia nós vivemos colocando gasolina do diabo naquilo que acende as nossas fogueiras de vaidade. A gente pode até direcionar isso também para muitos púlpitos, né? Em muitos púlpitos de muitas igrejas cristãs, por exemplo, o que mais se vê hoje é sermão de autoajuda. Muitas vezes baseados em filosofias humanas, em psicologia, teses de doutorado e um monte de coisa, mas tão pouco da palavra de Deus. A gente já notou aqui
que o altar ele foi projetado para ensinar muitas lições. E é verdade, Claudinha. A gente precisa fazer essa reflexão. Sabe, o que que a gente anda vendo, né? O que que a gente anda ouvindo? O que que a gente anda se entenebrecendo com aquilo? Se envolvendo, se mesclando com aquilo. Por que você acha que Deus fala assim, largai Babilônia, saí de Babilônia, sai dela, não toqueis em nada, né? Então, nós já aprendemos que o altar foi projetado para ensinar muitas lições. O seu ministério, o ministério do altar, ele separava o quê? O penitente da sua culpa. Guardem isso. O principal ministério do altar era separar, seccionar o penitente da sua culpa no momento em que ele apresentava a sua oferta pessoal, confessava os pecados e matava o animal, matava a vítima. Nesse momento ele era separado do seu pecado e da sua culpa. Aí vinha esse fogo. Esse fogo representa a ira divina que consumia a vítima, que estava ali tomando no altar o seu lugar. E dessa maneira o céu podia aceitar esse pecador, porque esse pecador tinha uma vítima que havia morrido em seu lugar. Então ele agora era considerado por Deus como sem pecado. Depois disso, as partes do sacrifício anteriores que não tinham sido completamente queimadas, elas eram empilhadas nas toras em chamas. Desse modo, o altar estava sempre pronto para receber qualquer nova oferenda que era colocada sobre ele. Agora, haviam outros escolhidos que também eram utilizados para o serviço diário. E a estes, o objetivo deles era um só: reabastecer a pia. A pia era onde ficava a água, né? Então eles tinham que garantir que a água estivesse sempre presente o tempo todo, pronta para que aqueles que ministravam no altar ou que entravam no lugar santo pudessem lavar os pés e pudessem lavar as mãos. Quanto simbolismo nós temos aqui! Então, do mesmo modo como haviam aqueles específicos, né, que estavam ali provendo água limpa o tempo todo na pia, porque as mãos estavam sujas, estavam empoeiradas, os pés empoeirados, os sacerdotes às vezes tinham que entrar várias vezes no santo e voltar. Toda vez que ele entrava e voltava, ele tinha que lavar os pés, ele tinha que lavar as mãos. Além do que, as mãos também estavam sujas de sangue, de manipulação daquelas vítimas que estavam sangrando. Então, o tempo todo, essa água tinha que estar sendo trocada por água limpa. Era um trabalho constante. Do mesmo modo, nós, que hoje somos sacerdotes reais, cristãos, a gente deve garantir um suprimento abundante de água da vida, tanto para as nossas mãos, quanto para os nossos pés, para que eles possam ser mantidos limpos por meio dessa lavagem, da regeneração. Se você parar para pensar, esse ato de ter água constante na pia, que era um ato de purificação, de limpeza constante, representa em nós hoje a necessidade de regenerar. Ou seja, regenerar significa gerar de novo, fazer de novo, construir de novo. E isso é pela renovação do Espírito Santo. Isso está escrito em Tito 3, verso 5. Então, o sacerdote aqui, cuja função, percebe que cada sacerdote tinha uma função? Isso é importante para a gente entender hoje, nos dias atuais. Quando você pensa no povo de Deus, você vê que vários têm funções diferentes. Então, às vezes você fala, mas eu não sei fazer isso, mas você sabe fazer aquilo. E essa é a sua função. O que a gente vê muito hoje, e isso é uma coisa que incomoda, né? Às vezes, dentro da igreja de Deus hoje, existem muitos sacerdotes espectadores.
Sabe, eu sempre falo uma coisa: se você está chateado com a igreja, se você está insatisfeito com a igreja, se você está insatisfeito com o que você está vivendo hoje na sua experiência cristã, eu vou te dar uma dica. Dá uma olhada na tua vida, que você vai ver que é muito provável que você está sendo muito mais espectador do que participante, muito mais consumidor do que aquele que oferece. Se você é aquele tipo que chega no templo e apenas senta para assistir um culto, como se fosse assistir uma peça de teatro, ou assistir uma partida de futebol, ou assistir um filme ou um vídeo, ou qualquer outra coisa, você vai cair num estado que você vai começar a observar e o que, que você vai ver? Você vai ver erros, você vai ver falhas, você vai ver pessoas errando, e aí você que está sentado, você tem todo o tempo do mundo para enxergar os erros dos outros, para enxergar as falhas dos outros. E o pior, você não vai ter tempo para enxergar as suas próprias. Eu conheço quase ninguém. Eu não, isso eu falo com toda clareza. Eu não conheço pessoas, de verdade, que se envolvem, que participam, que ajudam, que trabalham, que fazem, que atuam, que fazem a obra de Deus, que tem tempo para ficar criticando os outros ou criticando aquilo que está sendo feito. Eu não conheço nenhuma pessoa que de fato se envolvem na obra de Deus. Eu não estou falando só de cantar, não estou falando que se envolve. As pessoas que se envolvem na obra de Deus não têm tempo para reclamar, não têm tempo para criticar, não têm tempo para olhar o defeito dos outros, não têm tempo para ficar apontando esse ou aquele, e o que é melhor, não tem tempo nem para pensar em duvidar da fé. Sabe por quê? Porque eles estão ativos, eles estão participando, eles estão ali, errando, como qualquer ser humano erra. Mas eles estão úteis, eles estão se sentindo úteis. Sacerdote que senta em cadeira de igreja para só assistir o ritual, entre aspas, aqui vocês estão entendendo que eu estou fazendo um comparativo, para só assistir o ritual do santuário, eles sempre terão alguma coisa para criticar. E um detalhe, se tornarão rancorosos, se tornarão críticos e raivosos, porque todo crítico é um raivoso. Então, esse é um ponto que eu estou falando para esse grupo que está aqui agora. Nós estamos com 29 pessoas assistindo essa live. Eu vou fazer uma pergunta para você, uma pergunta reflexiva. Todo sábado de manhã você está aqui. A maioria é um grupo que sempre está acompanhando. Eu estou vendo pelos nomes que aparecem. Eu falei isso lá no começo, quando eu comecei isso. Falei, olha, gente, não estou atrás de like, não estou atrás de ganho financeiro, não estou atrás de nada disso. Eu só quero uma coisa. Eu quero passar a palavra de Deus dessa maneira para as pessoas, que esse é meu objetivo, e deixar isso gravado para o futuro. Talvez um dia alguém vá lá e vê isso, ache isso interessante e queira assistir essas aulas, né? Queira assistir essas aulas e aprofundar no conhecimento. É isso aí, Marli. Tem servo que só serve, só quer ser servido. Então, ele não é servo. Quem só quer ser servido é Senhor, né? E Senhor a gente tem um só. E o Senhor serviu primeiro. Tanto que Cristo fala: aquele que quiser ser maior entre vós, seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. É o oposto. No Evangelho, tudo funciona ao contrário do ponto de vista do mundo, né? Então, agora, vocês que estão aqui assistindo, o que vocês têm feito com isso aqui que vocês estão aprendendo? Por exemplo, vocês têm compartilhado, ido lá no canal, pegado o link do vídeo e mandado para um monte de gente? Detalhe, eu não quero que vocês mandem isso para os outros para que o meu canal cresça, não. Eu não quero isso, não. Eu não quero isso. A pessoa não precisa vir lá no canal lá para poder assistir. Pega no teu WhatsApp, pega a tua lista de pessoas que são cristãs e manda isso para eles. Terminou? Eu já mando lá, daqui 20 minutos, acabou, já está lá Você pega essa aula e manda para a pessoa. Então, isso é uma forma de você compartilhar, de você não ser só um sacerdote espectador que fica sentado, né? Esperando que o alimento venha até você. Então, isso aqui é importante a gente fazer um pouco essa reflexão aqui. Agora,
O que acontecia com o sacerdote cuja função era oferecer sangue? O que ele fazia? Ele enchia um vaso de prata do sangue que escorria da vítima e ele ministrava esse sangue no altar de cobre. E o altar de cobre, quando eu falo altar de cobre, quero lembrar vocês que é o altar do pátio, o altar do sacrifício. Aí o que ele fazia? Ele subia a rampa, lembra, haviam duas rampas, né? Uma no meio, uma norte e outra sul, e uma no meio. Essa do meio ele só subia uma vez por ano, que era o dia do Yom Kippur. Então, ele subia a rampa, então ele contornava até o canto nordeste do altar, aí ele ficava parado em frente ao altar, então ele atirava um pouco de sangue com o dedo, de modo que ele espirrava tanto nos lados norte e leste. Aí o que ele fazia? Ele caminhava até o lado sudoeste e ele repetia o mesmo ato. Gente, observaram o que eu acabei de falar agora? Ele espargia o sangue. Não tem uma religião que faz isso hoje em dia com uma coisa chamada água benta? Quando a gente estuda Daniel, olha aí, a gente precisa fazer essas conexões. Gente, a gente precisa fazer as conexões. Eu só quero fazer um comentário aqui, só quero fazer um comentário que a gente precisa ser mais é, prudente. Não sei se é prudente a palavra, mas mais perspicaz. Essa palavra que eu queria. A gente precisa ser mais perspicaz para fazer conexão das coisas. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo agora na política mundial, né? Só para vocês terem uma. Isso é fazer conexão. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo fora aqui do contexto do santuário, só para a gente fazer essa análise. Olha só. O presidente Donald Trump, algum tempo atrás, mandou aqui alguns representantes para conversar com o governo atual para classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, como células terroristas. O governo atual disse que não, foram embora. Vão vendo, vão vendo. Aí vem o, a Ucrânia, e a Ucrânia ela começa a perceber que certos cartéis do México, o Sinaloa, o Solis, né, o Sinaloa no México, o Solis na Venezuela, estavam mandando, ou as Farc, estavam mandando soldados deles, ou traficantes, para lutarem na guerra da Ucrânia com a Rússia. Guardem isso. Na verdade, para funcionar como treinamento de guerrilha. Olha onde a coisa vai. E a Ucrânia percebeu isso com a ajuda dos Estados Unidos. O Mossad, que é talvez a agência de inteligência mais sagaz, mais importante, mais inteligente do mundo, começou também a fazer incursões nessa área das drogas, do terrorismo e tudo mais. Aí vem os Estados Unidos, ontem ou anteontem, o presidente Donald Trump, ele assina uma ordem secreta autorizando o Pentágono a promover ações militares para derrubar Nicolás Maduro. Primeiramente, eles aumentaram a, a como é que fala? A recompensa de 25 para 50 milhões de dólares, equivale a 300 milhões de reais pela cabeça do Maduro. E agora eles, então, aí fizeram recentemente um acordo com Trinidad e Tobago para fazer em Trinidad e Tobago uma base militar, se eles precisarem, para entrar na Venezuela. E aí vem esse ataque todo contra o governo atual no Brasil. Fizeram as conexões? Como as coisas vão se ajuntando e você começa a perceber. O que você começa a perceber? O que você nota? Que há uma confederação mundial para derrubar as bases que sustentam a esquerda no mundo. E eu não estou falando de política. Sabe para onde está meu olhozinho? Daniel 11. Meus queridos, Daniel 11.
está se cumprindo na nossa cara e a gente não faz as conexões. Por isso que o povo de Deus às vezes perece por falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque ao invés da gente estar sentado discutindo e estudando essas coisas, nós estamos sentados falando de futebol, falando de churrasco, falando de festa, falando do próximo Natal, falando da última série que passou na Netflix, falando de política, mas não estamos falando daquilo que interessa para nós, enquanto povo de Deus, nos dias muito importantes, mais importantes que nós estamos vivendo na história, porque a besta do Apocalipse 13, que emerge da terra, já começou a falar como dragão. A lei Magnitsky aplicada aqui, nunca ouvimos falar tanto dessa tal lei Magnitsky como a gente está ouvindo agora. É preciso fazer conexões. É por isso que eu estou trazendo essas falas para mostrar o seguinte, que a gente precisa fazer a conexão aqui. Quando você ouve lá em Daniel, ele dizendo assim, que haveria uma corrupção, né? Esse poder, ele corromperia o santuário, ele atacaria o santuário, como é que é o termo que ele utiliza? Me fugiu agora o termo exato que Daniel utiliza, né? Que Daniel utiliza, mas ele fala da abominação assoladora. Ele fala isso, o termo é esse, da abominação da assolação. O que é abominação assoladora? Era um ataque frontal contra o santuário. Então, quando você vê alguns rituais do sistema católico, não estou falando dos membros, estou falando do sistema católico, ele é um ataque direto ao santuário, numa repetição do mesmo jeito que o sacerdote, então, espargia sangue no altar, eles espargem água a benta em tudo. Isso é um ataque ao santuário. Isso é contra o próprio sangue. Isso é contra o próprio Senhor Jesus. Quando eles falam que aquela hóstia é o Senhor Jesus, eles estão matando o Senhor Jesus a cada missa. Então a gente precisa fazer essas conexões. Bem, voltando aqui. Então, além de ele repetir o ato jogando sangue no altar, ele também colocava um pouco de sangue nos 4 chifres. Lembra que dos 4 chifres prendiam correntes, essas correntes seguravam a grelha no meio do altar ali, porque o altar era oco, mas no meio você tinha, então, a grelha que segurava as toras e as peças dos animais. Então ele também derramava, ele passava sangue nesses chifres, ele derramava o que sobrava do sangue na base do altar. Então, havia aqueles também que eram responsáveis para esfolar, porque na base do altar, voltando aqui, o sangue de Cristo escorreu na cruz para onde? Para a base da cruz, obviamente. Então, Cristo cumpriu isso, tudo era simbolizando Cristo. E havia também aqueles que eram, vamos dizer assim, lembra? Tinha uns 700 sacerdotes ali, era muito sacerdote, principalmente no tempo de Salomão. Então, haviam aqueles responsáveis para esfolar o cordeiro. Resfolar era tirar o couro, cortar em pedaços, eles dividiam então corretamente. Então, ele entregava, o sacerdote, então, o oficiante do dia, ele entregava cada uma das 6 partes para os sacerdotes assistentes. Então, o primeiro, ele tinha a cabeça e uma perna traseira. O segundo tinha as 2 patas dianteiras. Né? O terceiro tinha a garupa, né? E o outro traseiro. O quarto tinha o peito e o pescoço. O quinto tinha os 2 flancos. E o sexto levava as entranhas do animal em um prato com as hastes colocadas por cima. E o sétimo, então, trazia farinha fina, o oitavo trazia bolos assados e o nono trazia vinho. Percebe? Então, haviam 9 sacerdotes carregando, cada um corretamente definido. Olha o nível de organização, apesar do caos que havia ali, porque era um caos. Sangue, animal berrando, animal morrendo, pecador chegando, era um negócio, mas era tudo, era caos no sentido de que havia morte, havia sangue, era uma coisa assim, que era agressiva, porque o pecado ele é agressivo. Porém, havia ordem no caos, havia ordem em tudo que estava acontecendo ali.
Então, todos esses auxiliares ficavam em fila, e depois que eles lavavam e salgavam as peças, o sacerdote, então, subia a rampa uma a uma, ele colocava as peças em ordem sobre as toras, na ordem que ela foi levada. Essa era a ordem que era colocada sobre as chamas. Então, por fim, eles cobriam as partes com as bebidas, o suco de uva. Inclusive, o Muniz, que hoje parece ele não está aqui conosco. Deixa eu ver se ele está. Não, não está, já vi. O Muniz hoje não pode estar. Mas o Muniz tem um sermão fantástico chamado Água sobre o azeite sobre sangue. Muito interessante o sermão dele que está na internet. Podem procurar que vocês vão gostar muito de ver. Azeite sobre sangue. Então, o que esses rituais diziam? Esses rituais diziam ao céu que o povo, assim como seus pertences, tudo, era uma dedicação completa e total sobre o altar. É por isso que Deus não aceita só metade. Deus ele só aceita quando tudo é colocado sobre o altar. Então, essas cerimônias do santuário, ela tem que nos lembrar isso, da necessidade de uma consagração pessoal, cuidadosa e diária de tudo que somos e de tudo que temos ao Senhor. Agora, os sacrifícios, eles eram de três tipos: ofertas queimadas, ofertas pacíficas e ofertas pelo pecado. Nas ofertas pelo pecado, o sacerdote comia um pedacinho da carne do animal de acordo com a lei. Esse ato, ele indicava o quê? Que o sacerdote e o sacrifício eram um só. E por que ele tinha que comer um pedaço dessa carne? Porque Cristo cumpriu também esse ato. Porque Jesus tornou-se o sacrifício e o sacerdote ao mesmo tempo. Então, quando nós estudamos o santuário, não podemos abandonar esse estudo do ministério sacerdotal. Sem a mediação do sacerdote, o sangue derramado não podia se tornar sangue espargido. Isso é importante. Sangue derramado era o cordeiro que derramava, mas ele precisava transformar sangue derramado em sangue espargido. E só tinha um que podia espargir o sangue, que era o sacerdote. Portanto, desse modo, três elementos que sem eles não havia pleno perdão dos pecados. Isso é muito importante. O que nós estamos falando aqui agora talvez seja o cerne de todo o estudo do santuário. Então, sem sangue derramado, sem a identificação do sacerdote com a oferta, como? Comendo um pedaço da carne. Porque aquele pedaço daquela carne era um símbolo do pecador contaminado, e agora, já que o sacerdote come um pedacinho desse pecador, entre aspas, contaminado, através desse animal que o simbolizava, né, o sacerdote se tornava parte do problema. E os pecados confessados e perdoados do penitente. Sem isso, não havia pleno perdão de pecados. Então, através do sangue espargido, os pecados eram transferidos simbolicamente para o santuário, ali então eles estavam registrados. Para quê? Para acusar o pecador? Não, o pecador estava resolvido. Mas para ter uma prova contra o acusador dos irmãos. Portanto, o cordeiro morria por duas razões. A primeira, ele morria como substituto do pecador. E, em segundo, ele oferecia o sangue para ser espargido no altar, nos chifres do altar, tanto do sacrifício quanto ao altar do incenso e também nas cortinas do Santíssimo. Portanto, de acordo com o ritual do santuário, a expiação completa do pecado não poderia ter ocorrido plenamente na cruz, como afirmam as denominações. Por aí. A expiação começa na cruz e termina no santuário, com o sangue espargido na cortina. E é por isso que a nossa cosmovisão da purificação do santuário é totalmente bíblica. Agora, enquanto esses eventos aconteciam lá no pátio, o que acontecia no santo? Lá no santo. Os rabinos, eles consideravam que aquele que frequentava o altar de ouro, que era o altar de incenso, ele tinha o privilégio de realizar a tarefa mais honrosa de todos. De todas, né? Todas as tarefas, essa era a mais honrosa. Então, o sacerdote responsável para ministrar no altar de incenso, ele pegava uma concha, que era como uma grande medida de ouro, e dentro da concha havia um prato cheio de incenso.
Então, o sacerdote pegava o braseiro de prata e ia até o topo do altar do sacrifício, guardem isso, ali, então ele limpava as cinzas, pegava o fogo lá do altar de sacrifício, com o braseiro pegava, botava aqui, descia, esvaziava o braseiro de ouro, e depois ele pegava uma panela dourada cheia de perfume e a outra contendo as brasas vivas do fogo sagrado, e com isso ele atravessava o véu do santo, se movendo pelo lugar sagrado em direção ao altar de ouro. E ali, no altar de ouro, ele retirava, então, do altar de ouro, as cinzas mortas do incenso queimado na noite anterior, e aí, sobre esse altar, que uma vez que as cinzas estavam limpas, lembra que essa cinza do altar de incenso, mais os pavios que foram queimados do candelabro, mais as cinzas do altar de sacrifício, eram todas juntadas, levadas para fora e colocadas em um lugar especial. Mas até ser colocado num lugar especial, elas eram colocadas todas juntas no pé do altar. E era isso, e foi isso que Asaf viu quando ele entrou no templo. E foi aí que ele entendeu o fim dos ímpios. Quando ele viu as cinzas, e aí nos remete o quê? Malaquias 3, Malaquias 4. Quando os santos sairão da cidade santa e pisarão com os seus pés as cinzas dos ímpios. É por isso que essa ideia de fogo eterno que muitas religiões pregam é um absurdo, tanto do ponto de vista de Malaquias, quanto do próprio ponto de vista do santuário, porque cinza nunca mais pega fogo. E se os ímpios se tornarão em cinza, como é que eles podem estar queimando perpetuamente? Cinza não queima. Então, por isso que estudar o santuário, quando nós adventistas acreditamos que a pessoa, quando ela morre, ela vai para o túmulo, que a pessoa não tem alma, ela é uma alma, que não existe queima eterna, existe um castigo eterno, eternos são os seus efeitos. Nós temos, aonde está a nossa base para dizer isso? O santuário. Por isso que a gente precisa estudar o santuário. Quando você estuda o santuário, você entende justificação pela fé. Quando você estuda o santuário, você entende de escatologia. Quando você estuda o santuário, você entende soteriologia. Quando você estuda o santuário, você entende de lei, você entende de graça, você entende de mortalidade da alma, você entende tudo. Está tudo dentro do santuário. Por isso que Satanás não quer que a gente na igreja estude o santuário. É por isso que a gente precisa estudar o santuário na igreja, estudar mesmo, ter sermões, aulas sobre o santuário. Eu vejo que a igreja, como a igreja ela é dinâmica e novos membros vão entrando, às vezes o membro entra e não. Por exemplo, o Fabiano que está aqui, ó. Fabiano, deixa eu ver, estava aqui. Fabiano. Está aqui, o Fabiano. Fabiano está aqui, ó, assistindo aula. Fabiano veio para a fé adventista por causa do santuário. Certo? E pergunta se o Fabiano ele tem dúvida quanto à doutrina adventista. Eu tenho certeza, zero, zero. Por quê? Porque ele estudou a base. Quem tem base não erra. Quem tem base está seguro. Quem tem base tem uma rocha firme sobre a qual pisar os seus pés. Esse é um ponto importante. Então, uma vez que voltando para a questão do altar, quando o sacerdote estava ali realizando esse evento, ninguém podia entrar. Ninguém podia entrar ali. Tá? Ninguém podia entrar. Portanto, como parte do sacrifício diário, né, esse incenso subia, ele enchia as câmaras de cheiro suave, e este cheiro suave era apresentado diante do Senhor, então. De manhã e de noite, né, é muito importante a gente entender que essa questão desse cheiro suave do altar de incenso que está ali diante de nós, ele é, de novo, um exemplo para nós, porque de manhã e de noite, o universo celestial contempla cada família que ora. E o anjo com incenso, representando o sangue da expiação, encontra acesso até Deus. Eu não tenho dúvida em afirmar que quando Paulo escreveu Orai sem cessar, ele estava com essa ideia do altar de incenso lá no santuário em sua mente. Agora, enquanto isso está ocorrendo ali no altar de incenso, outro sacerdote tinha o hábito ou o dever de cuidar das lâmpadas. Então ele pegava um jarro de ouro
Percebe como é que o ouro está presente? O ouro representa a fé, o ouro representa a pureza e o ouro representa a divindade também no santuário. Nunca esqueçamos disso. Então ele pegava um jarro de ouro cheio de azeite, juntamente com pavios novos de linho, né? Além das pinças e rapéis. Então ele ia lá, ele removia, cortava com a tesourinha ali os pavios queimados, aparava, e os que ainda queimavam, ele ficava aparando. Então ele colocava pavios novos e óleo na lâmpada. Então ele acendia com a chama de um que estivesse aceso. Porque não... E se tivesse apagado? Ele tinha que ir lá, pegar fogo do altar e acender com o fogo do altar. É sempre importante dizer isso. Então, dessa forma, dessa maneira, ele mantinha a menorá acesa. Por quê? Porque ela deveria brilhar no lugar santo. Por quê? Para representar a iluminação incessante da luz do mundo, fornecido pela obra do divino inspirador e da sua palavra inspirada. Era o dever desse sacerdote garantir que as lâmpadas nunca se apagassem. Mas se porventura ele encontrasse apagado, como eu já disse, ele buscava fogo no altar de sacrifício e reacendia ali o candelabro. E olha que analogia interessante a gente encontra aqui. Sabe? Eu até falei isso na aula passada, mas eu quero repetir porque eu acho que isso é muito interessante para deixar em aulas posteriores, para as pessoas verem uma e verem de novo, para que isso fixe lá. Quando eu estava estudando essa parte do santuário, eu comecei a entender por que, que às vezes a gente tem igrejas tão frias, formais, com pouca palavra, quase nenhum poder. É porque a luz da verdadeira menorá está apagada em muitas igrejas. Sabe por que, que ela está apagada em muitas igrejas? Sabe por que, que a luz da menorá está apagada em muitas igrejas? É porque ela se apagou há muito tempo nos altares dos lares. Hoje, em muitas igrejas, o fogo que ali vemos é o fogo estranho. Será que eu estou falando? Será que eu estou falando alguma bobagem aqui? Vocês não percebem que em alguns lugares, eu estou falando do mundo cristão, de uma forma geral. Vocês não percebem isso? Que parece que em muitos púlpitos você tem hoje um fogo estranho sendo ali oferecido. Sendo ali oferecido. Comentem aí no chat. O que vocês pensam disso? É importante essa interação. Então, às vezes o que você ouve nos altares é fogo estranho de Nadab e Abiú. O que a gente vê hoje no mundo cristão, em grande escala, são ministros bêbados. Bêbados de quê? De vinho? De uísque? De vodka? Não. Bêbados pelo poder. Bêbados pelo dinheiro, pela fama, pela luxúria, pelos likes nas redes sociais, pelas filosofias mundanas. Sabe, nós não podemos reacender o fogo apagado da igreja, a não ser com o fogo do altar do sacrifício, irmão. Por que será que a gente ora há anos pela descida do Espírito Santo e ele não vem? Por que a gente não tem ainda um outro Pentecoste? Sabe por quê? Porque sem renúncia total e total entrega não pode haver poder. Não pode. O fogo que acende a igreja não vem do azeite. Azeite não gera fogo. O azeite mantém o fogo aceso que veio do altar. Portanto, não é o Espírito Santo que está simbolizado pelo azeite, que está na menorá, que acende a igreja. É o fogo que vem da cruz, da aceitação do sacrifício que vem da cruz, é a compreensão da justificação pela fé. É a compreensão da justificação pela fé que vai fazer o fogo acender na igreja. Deus não pode enviar o seu espírito, o espírito já está, ele não pode enviar o poder, ele não pode entregar o poder para uma igreja que ainda não compreendeu a justificação pela fé. Aceitar o sacrifício, quando a gente fala em aceitar o sacrifício, isso é feito de duas maneiras. Primeiro, é aceitar o cordeiro que ali foi morto como meu substituto.
É aquela coisa, chegar e dizer assim, não, sabe, não é um falar, é uma internalização completa de que eu não tenho absolutamente nada para oferecer a Deus que possa me tirar da condição que eu estou. Então, o primeiro é compreender isso. Cristo te substituiu, me substituiu. Eu já disse isso, mas vou repetir. Ele não só morreu por mim e por você, ele morreu como se fosse você. Como é que uma pessoa que já morreu, porque isso é fé, justificação pela fé é isso, é aceitar que você, e acreditar e aceitar que você já morreu. E se você já morreu para o mundo. Então, o primeiro é aceitar que um cordeiro te substituiu. E o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que é o Senhor Jesus. E o segundo passo é se render e aceitar ser crucificado com ele. Tanto que Cristo deixa isso muito claro. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e venha. Venha para onde? Para onde? Para a balada? Para a festa? Para o culto? Para onde? Não, para o Calvário. Não pode haver um culto genuíno sem sacrifício. Esse duplo sacrifício é desse duplo sacrifício. O sacrifício do cordeiro como meu substituto e o meu sacrifício nesse altar é desse duplo sacrifício que vem o fogo, que acende o pavio, cheio de óleo, e põe fogo na igreja. É esse o poder que a igreja está precisando. É dessa fonte que a igreja está precisando. É a cruz a fonte da chama celestial. É por isso que eu tenho tanta ojeriza. Eu tenho ojeriza. Eu tenho dificuldade. Eu preciso confessar isso aqui. Se for pecado, que Deus me perdoe. Mas eu tenho muita dificuldade de sentar num banco de uma igreja, quando eu vou escutar alguém pregar, e começa a contar historinha. E começa a contar piada. E põe a igreja para rir. E põe a igreja para gargalhar. Eu tenho dificuldade com isso. Uma igreja que precisa entender a justificação pela fé. Uma igreja que precisa de poder para finalizar essa obra para que Cristo volte. Não é uma igreja que merece um sermão que conte piada, que fique de historinha. Para a igreja tem que ser apresentado Cristo e este o crucificado. Para a igreja precisa ser apresentado o pecado, não o pecador, mas o pecado com toda a sua extensão e a solução de Deus para o meu e o seu problema. O que se espera, o que se espera de um grupo de cristãos que vá adorar a cada sábado pela manhã é uma celebração de alegria pela salvação que foi dada em Cristo e a distribuição do pão da palavra de uma maneira profunda, que faça com que as pessoas saiam dali com um desejo de conhecer, de se aprofundar ainda mais na palavra, no conhecimento da palavra. O que acontece muitas vezes é que termina um culto e a gente sai de lá pior do que entrou. O que eu aprendi aqui? Quase nada. Então, essa é a minha chateação. Eu tenho que confessar isso. Eu tenho ido em cada lugar. Claro, eu tenho ouvido coisa boa, mas era para ouvir coisa. Quando eu digo coisa boa, é coisa que eu vou chamar, é coisa que me espanca. Sabe, coisa que me espanca, coisa que mexe, coisa que aponta para mim aonde eu estou errando, que me faça sair de lá pensando, refletindo, querendo mudar, querendo a transformação. Agora, é essa cruz que é a fonte da chama celestial. Agora, e na frente da menorá? Na frente da menorá haviam 12 pães da preposição
que permaneciam continuamente sobre a mesa de ouro. E ali é Jesus, né? Que é o pão da vida. Então, todos esses rituais, eles começavam ao amanhecer e levavam várias horas para serem realizadas. E eles eram pedidos todos os dias. E todo esse ministério prefigurava o ministério de Cristo. Esse ministério todo fala com eloquência das bênçãos disponíveis para os pecadores por meio do ministério diário de Cristo. E esse triplo ministério, ele gritava, né, em torno da luz, o incenso e o pão. Tanto a luz, o incenso e o pão, eles tinham sido designados com três objetivos: evitar que o pecador recuasse para seus velhos caminhos, ajudá-lo a aperfeiçoar o caráter cristão e capacitá-lo para permanecer sem mancha diante de um juiz eterno. Todos esses símbolos ensinavam verdades vitais, que o perdão dos pecados acontece por meio do sangue de Jesus e a ajuda divina por meio de sua graça abundante ou gratuita estão constantemente disponíveis para todos aqueles que desejarem, que é uma vida de vitória assegurada por Deus. Sabe? Outra verdade também ensinada no dia anual do dia da expiação também existia ali no lugar santíssimo. Olha só, o adorador não será beneficiado por isso, a menos que ele tenha experimentado o ministério do tribunal e do lugar sagrado. Guardem isso. O dia da expiação só era útil quando o pecador tinha passado pelo pátio, pelo santo. Só aí ele era agraciado por aquilo que acontecia no Santíssimo. Que momento solene estamos vivendo? O Adventismo prega há anos que nós estamos vivendo o tempo do juízo investigativo. Mas será que estamos vivendo com o espírito de quem já está vivendo esse tempo? Será que nós já estamos? Os rabinos lembram que quando os sacerdotes terminavam o ritual, eles recitavam uma bênção, eles então recitavam os 10 mandamentos, e eu tenho para mim que esse mesmo ritual, quando Jesus finalizar lá no santuário celestial, quando ele tiver completado o seu ministério, então ele vai sair do templo, o templo vai encher de fumaça, a intercessão cessa, as 7 últimas pragas começam a cair sobre a terra. Então, somente então, ele vai retornar a essa terra, porque o sacerdote saía do santo, lá do Santíssimo, vinha para o pátio, e o pátio representa a terra, e ali no pátio, entre o santo e o pátio, ele declamava uma bênção. E Cristo então virá a esse pátio, a essa terra, declamar uma bênção sem fim, de vida eterna, para o seu povo. E aí os levitas concluíam com o seu hino final, indo para casa. Perceberam? Olha só, Jesus Cristo encerra o ministério, o santuário se enche de fumaça, as pragas caem, Cristo vem, e depois que ele vem, o que João vê? O que João vê? Ele vê os 144 mil cantando um hino que ninguém pode cantar. E era o mesmo que acontecia no santuário. Quando o sacerdote declamava a bênção, os levitas, então, eles cantavam. Eles cantavam. Olha que interessante. Da mesma maneira como os 144 mil iriam cantar. E depois disso? Depois disso, passado um tempo, havia um outro grupo que vinha, arrumava o pátio, removia os pedaços, limpava tudo, deixava tudo pronto, tudo preparado, tudo limpo, tudo parecia que você olhava ali e não tinha acontecido nada. O que vai acontecer depois de 1000 anos? Esse pátio será limpo, organizado, tudo, todos os animais, entre aspas, que serão queimados, né? Os ímpios serão, entre aspas, os animais que farão parte do último grande sacrifício, a estranha obra de Deus. Então Deus vai limpar e diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Gente, está tudo no santuário. Tudo no santuário. Agora, eu queria que você imaginasse a cena. Logo o dia se encerra. E quando o sol se pôs sobre o Mediterrâneo, a quietude da noite, ela cai sobre o acampamento de Israel. A luz da Shekinah ainda brilhava no lugar mais sagrado. E a fragrância do incenso ainda pairava pesadamente na noite que se aproximava. No pátio, os fogos ainda brilhavam,
enquanto consumia o cordeiro que havia sido morto, o último. E enquanto cada pessoa se preparava para descansar em paz, essa pessoa se lembrava com satisfação que aquele que cuida de Israel não dorme e nem dormitará. Sabe, para terminar a aula de hoje, eu quero finalizar trazendo algumas questões para vocês. Essas aulas que eu aqui ministro é muito, mas muito mais do que você apenas. Não é só para você conhecer o santuário. Essas aulas que eu aqui ministro é para você conhecer o autor do santuário. Essas aulas são para você saber que quando, a qualquer minuto do dia ou da noite, a sua alma precisar de perdão, qualquer minuto, o sangue do Cordeiro estará lá para prover o perdão de que você tanto necessita. Você não precisa ir dormir com culpa. Você não precisa acordar de madrugada e ficar ali remoendo. Você não precisa. Há um cordeiro que foi morto e ele está disponível para você 24 horas por dia. Se você precisa de purificação, a fonte da água da vida, ela flui docemente no seu caminho. Se o teu caminho está escuro, se as nuvens negras dos problemas dessa vida, seja uma perda, uma doença, uma traição, um desemprego, um filho que se perdeu, uma frustração que você precisa, que você passou, eu peço a você que, pela fé, você se lembre que a luz do mundo está brilhando no caminho certo para você seguir. Se a jornada dessa vida, se nela você tiver fome, fome de um apoio, fome de amor, de afeto, de carinho, de atenção, fome de um abraço, de alguém que sente para te escutar, quando você tiver fome na sequidão dos desertos dessa vida, o pão da vida vai estar sempre ali para lhe dar alimento celestial, muito mais do que você pode imaginar. Aonde quer que você vá, lembre-se que o ar que você respira está carregado com o doce incenso para lhe dizer que seu intercessor ressuscitou para fazer menção do seu nome diante do Pai. É por isso que o arqui-inimigo, ele quer tirar do coração do povo de Deus o significado do ministério incessante do grande sacerdote e sumo sacerdote em nossas lutas diárias contra o pecado. Eu creio plenamente, sabe, que uma das causas da frieza, do mundanismo, que adentrou nas fileiras, nas nossas fileiras, essa falta de compromisso com o evangelho, é em grande parte causada porque deixamos de medir o santuário. Nós trocamos o pão da vida, saboroso, fresco, pelo pão bolorento das filosofias dos chamados doutores, filósofos, das psicologias de botequim da autoajuda. Em vez de alimentarmos ovelhas, estamos dando comida para bodes e para lobos. Estamos pregando para uma geração que só tem um compromisso, às vezes, só com elas mesmas. Um cristianismo assim, queridos, não tem vértebra. Você não consegue chamar uma geração assim para um compromisso até o sangue, como diz Paulo em Hebreus. Sabe, eu peço a Deus que o seu Santo Espírito mantenha em nossa mente, diariamente focado no ministério do nosso Salvador sacerdote, em seu santuário celestial. Portanto, podemos atravessar a cortina. Essa cortina que mostra que é o corpo de Cristo. E nós vamos, a partir da próxima aula, pela fé, afastar a linha divisória entre o santo e o santíssimo e olhar lá para dentro. Esse lugar coberto com as tapeçarias, feito de materiais para os véus que estende quase o chão. Nós vamos ver ali a beleza do homem da Galileia, a sua cobertura de amor acima dos adoradores. Essas paredes de acácia da sala, revestidas de ouro, repousadas sobre bases de prata, nesse chão arenoso do deserto.
Agora, quando nós entramos no lugar santo, lembre-se de uma coisa: é ali que a vida do crente se desenvolve para a próxima etapa. Então, gente, então, meus amigos, é, eu quero eu quero dizer para vocês uma coisa. Próxima aula, nós vamos abrir a cortina e entrar no santo. E vamos ver ali os 3 móveis. E vamos começar pelo castiçal de 7 braços. E cada um deles vai te sussurrar: se você for santo, mantenha seus olhos em Jesus, enquanto caminha em sua luz, se alimenta da sua palavra e enquanto respira a atmosfera da sua intercessão. Esse caminho do santo, você vai fazê-lo pela luz da menorá, que vai te levar até o pão que está sobre a mesa. E ali vai te dar a certeza de que você pode chegar no altar de ouro, porque ali há incenso para você. Ali há intercessão para você. É isso que nós vamos aprender a partir da próxima aula. Aí sim, estudando os móveis específicos de cada santuário, de dentro do santuário. Então, meus queridos, eu vou convidar vocês agora a orarem, que Deus possa abençoar ricamente a vocês. Eu espero que essa aula de hoje tenha sido rica, poderosa para a sua vida. Antes de orar, eu já vou fazer o que eu sempre faço. Eu vou abrir aqui o link. O link não, vou abrir a, as permissões do grupo. A partir de agora, você já pode enviar mensagem. Claudinha, abraço, querida. Que bom que você se sentiu mexida com o tema de hoje. Eu também me senti. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por essa aula. Obrigado por esse momento. Obrigado porque nesse caminho pelo santuário, nós finalmente chegamos no santo. Próxima aula, vamos falar sobre o castiçal. Ah, tem tanta coisa linda ali para aprender. Senhor, o Senhor sabe que eu já sei disso, que eu já vi. Para mim, é a aula mais linda de todas que nós vimos até agora. Então, que o Senhor prepare o nosso coração para a próxima aula, para nós entendermos o que o castiçal representa em nossa vida. Que cada um que está nessa manhã possa ter sido tocado pelo Teu Espírito. E que o Senhor possa fortalecer a vida espiritual, o amor pelo Senhor. E o desejo, Pai, de compartilhar essa verdade com todos aqueles que precisam, que estão famintos e que necessitam compreendê-la. Obrigado por essa oportunidade, meu Deus. Eu te agradeço por isso, sem merecer. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, eu vou agora. Pega todos os links lá, compartilhe com as tuas redes, gente. Faça isso. Isso é evangelho puro. Pregue o evangelho através dessas aulas. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.